devocional, vocês podem no local. Convido os irmãos presentes que abram suas Bíblias no Salmo 34, por favor. Salmo 34. E aqui no Salmo 34 nós temos da seguinte maneira: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor vem nenhum lhes faltar. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos cantar o hino de louvor a Deus. Vamos cantar o hino de número 28. Hino de número 28. Celebramos
oração inicial para nós, irmão, por favor. Pai Celestial, louvado seja o Senhor, nós estamos reunidos, estamos nesse tempo, pelo privilégio de estarmos na tua casa, chamada casa de oração, por estarmos aqui, Senhor Deus, diante da tua palavra, diante desses louvores a ti, porque tu és digno de todo louvor, tu és digno, Senhor Deus, da nossa adoração. Muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor Deus, porque temos esse privilégio de estarmos nesse local, pela liberdade de cultuarmos o teu santo nome. Nos abençoe esta manhã, estudo da tua palavra, abençoe o teu servo, Senhor Deus, continue fortalecendo a sua vida e a da sua família, abençoando a tua igreja, Senhor Deus, e fortalecendo e edificando cada vez mais as verdades da tua palavra. Muito obrigada pelo amor de Cristo em nossas vidas, por tudo que Ele fez por nós e pelos nossos pecados. E é no nome de Jesus que oramos nesta manhã. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versos de 19 a 21. Lucas 8, versos de 19 a 21. Eu peço para os irmãos, por gentileza, acompanhar a leitura que nós faremos da palavra de Deus. E diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pai do céu, nós queremos te agradecer por esta manhã, pedir que o Senhor, pelas tuas misericórdias, fale mais uma vez conosco por meio da tua santa palavra. Ó Senhor, dê-nos a sabedoria necessária para expor aquilo que a tua palavra hoje irá nos ensinar. Mais uma vez te pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que era comum na cultura judaica é a questão da relação familiar. Tanto isso é importante porque, se você perceber, logo no Evangelho segundo Mateus, onde Mateus escreve para os judeus, ele já inicia o Evangelho com a árvore genealógica de Jesus. Então, para a cultura judaica, a família é algo extremamente importante. E, nesse sentido, nós temos aqui, principalmente em Mateus, Marcos e agora em Lucas, esta passagem que fala a respeito de que a mãe de Jesus e seus irmãos foram procurá-lo, foram buscá-lo. E por que eles estavam procurando e buscando? Alguns dizem que porque muitos ali estavam achando que as abordagens ou a fala de Jesus Cristo ela estava deturpando aquilo que os judeus criam na lei mosaica. Alguns fariseus diziam que Jesus falava ou expulsava, melhor dizendo, os demônios pelo poder de Beelzebul. Outros judeus diziam que Jesus era um lunático, um louco. E talvez isso deve ter caído nos ouvidos da família de Jesus. E Jesus então foi procurado pela sua família. Jesus já estava no seu ministério público, né? Logo no início do seu ministério público, e então vieram a sua mãe e seus irmãos chamar Jesus, talvez levá-lo para junto deles, para casa, para evitar qualquer outro tipo de desavença. Mas a questão é a seguinte: a questão é que Jesus, ele tinha uma família terrena, e
A ausência do nome de José aqui pressupõe que José já estava morto. E José já não estava mais ali entre eles. Pressupõe-se isso. Ao mesmo tempo, o texto de Lucas, ele omite o nome dos irmãos de Jesus, diferentemente do texto de Mateus e principalmente do texto de Marcos, que diz lá no capítulo 6, verso 3, dizendo o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então observe que Jesus já estava causando escândalos por aquilo que Jesus estava expondo acerca da vontade de Deus. No caso aqui, Jesus, portanto, ele quer mostrar que no reino dos céus, essa cultura familiar, ela não deve ser vista como nós vemos. Ao contrário. A cultura, ou melhor, a relação familiar, geralmente na nossa forma de viver, ela sempre está ligada a termos afetivos. Então, o filho com o pai com o filho, os irmãos. Então, existe essa afetividade pela consanguinidade. Então, existe essa relação familiar. E Jesus está mostrando para os seus ouvintes que a relação familiar no reino dos céus, ela não está ligada à consanguinidade. E ela não está ligada a uma relação vista por olhos sentimentais. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a relação familiar no reino dos céus, Jesus coloca de uma maneira muito clara aqui. Ele diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então vejam que ele diz que ouvir a palavra de Deus e praticá-la significa que todo aquele que é nascido de Deus ou nascido de novo, ele faz parte da família de Deus. E na família de Deus, a relação é vista de uma outra maneira. É vista por outros olhos. Veja, Jesus está mostrando que ele veio para estabelecer uma nova humanidade. Eu vou repetir. Jesus veio para estabelecer uma nova humanidade. E essa humanidade, ela é uma humanidade totalmente restaurada, regenerada. Por isso que nós temos na Bíblia os seguintes dizeres a respeito daqueles que são convertidos a Cristo. Que eles são feitos novas criaturas, revestidos do novo homem. Percebe? Então Jesus ele veio para estabelecer uma nova humanidade. E nessa nova humanidade, as relações afetivas, elas não estão ligadas a sentimentos. Eu afirmo aos irmãos que todo sentimento ou toda relação ligada apenas ao sentimento é uma relação fadada a frustrações. Por isso que nós nos frustramos nos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos estão ligados aos sentimentos. Querem ver só? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. De repente eu encontro uma pessoa e me relaciono com ela. Tem um relacionamento, começa-se nutrir um relacionamento, uma proximidade. E de repente, essa pessoa não faz aquilo que eu gostaria que fizesse.
Porque nosso relacionamento ele é baseado nisso. Nós nos simpatizamos com a pessoa quando ela nos faz algo que nós queremos que ela nos faça, ou quando nós esperamos algo dela, que ela faça exatamente aquilo que eu quero que ela faça, ou melhor, que eu quero que ela faça para mim, aos meus olhos. E aí vem a frustração, quando eu deixo de entender que a pessoa ela tem a sua personalidade, a sua individualidade e os seus pecados. Esse é o problema. E a gente fica depois querendo prescrutar perfeições das pessoas, sendo que nós mesmos não somos perfeitos. Aí nós ficamos cobrando, ficamos policiando. Aí nós ficamos, eu uso muito isso em casa, né? A gente fica pagando moral, dando lições de morais, dando lição de moral, sendo que nós mesmos temos os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas mazelas, que conseguimos esconder muito bem pela nossa relação hipócrita, o nosso sorriso falso, os nossos olhares com interesses escusos, pessoais. E é por isso que nós nos frustramos. É essa relação carregada de pecado que nos traz frustrações. Por isso que Jesus então diz que minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Por quê? Exatamente porque o que Jesus está mostrando é que ele veio para romper com este paradigma, com este padrão carregado de pecado que nós vivemos dentro dos nossos relacionamentos. Então o que ele está mostrando aqui é que aqueles com quem eu tenho afinidade não são aqueles que eu tenho simpatia, mas por aqueles que foram regenerados pelo poder do sacrifício do próprio Cristo. É aí que vem a questão. É isso que ele está mostrando aqui. Que essa relação ela não está carregada por sentimentos falaciosos, sentimentos carregados de pecado, mas sim por uma questão de uma nova natureza. Portanto, aqueles que estão ligados à família de Deus, em primeiro lugar, estão ligados não por simpatia, não por aquilo que Deus vê algo de bom neles, mas porque eles foram regenerados pela soberana vontade de Deus por meio da eleição e justificação. É isso que ele está dizendo. A segunda coisa, ele diz que aqueles que estão ligados à família de Deus, eles não estão ligados por uma questão genética, ou uma questão biológica, ou de consanguinidade, mas eles estão ligados por meio do poder do Evangelho que levou-os a, quando o virem, a crer. Veja o que ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui, ouvir, não é escutar. Existe uma grande diferença aqui. Não é escutar. Eu posso escutar um barulho, eu posso escutar alguém falando. Ouvir é você, com os ouvidos, com a audição, você escutar com discernimento. Isso é ouvir. Então o que ele está dizendo aqui é que minha mãe e meus irmãos, ou seja, aqueles que pertencem à minha família, são aqueles que ouvem com discernimento. Quando ele olha a Bíblia, quando ele ouve a Bíblia, quando ele lê a Bíblia, ele fazendo com discernimento, e
isso quem pode fazer somente é pelo poder do Espírito Santo que está no coração do regenerado. Essa atenção à palavra de Deus é que o identifica como aquele que pertence à família de Deus. Não é por simplesmente vir à igreja, não é por simplesmente fazer as suas obrigações religiosas. Não. É ouvir a palavra de Deus. E o ouvir é dentro de um sentimento ou dentro daquilo que a audição nos proporciona com discernimento. Eu conheço muita gente que recita versículo bíblico a rodo, mas a sua vida é uma vida que não tem discernimento naquilo que ele fala. Ele fala da boca, mas o seu coração está longe de Deus. E Jesus diz: aqueles que pertencem à minha família são aqueles que foram regenerados, nascidos de novo, pelo poder do próprio Deus, por meio da audição da palavra de Deus e de crerem naquilo que Deus, na sua palavra, lhes disse. É aí que faz a diferença. A ligação, então, deste com a família de Deus, ou o pertencimento dele na família de Deus, está ligado a esses dois motivos. E mais, ele diz: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E na verdade, todas as vezes que a gente fala de alguém da família, por exemplo, quando a gente vai na casa de alguém, aí tem os filhos pequenos, né? Aí diz assim: puxa vida, ele é cara da mãe, olha, é parecido com o pai, ele tem o jeito da mãe, ou ele tem o jeito do pai. Não é assim. O que Jesus quer dizer é exatamente isso. Não basta apenas pertencer, não basta apenas ouvir, mas ele evidencia na sua vida tudo isso que Jesus falou nesses dois pontos anteriores. Ele não é alguém na expectativa religiosa, mas é aquele que pratica. A vida dele é diferente. Ele tem uma vida diferente. Ele tem um modo de viver diferente. Porque a relação dele com Deus não está ligado a aspectos, como eu disse, sentimentais, não estão ligados a fatores ou características de uma religiosidade nominativa. Não. Está ligado porque ele nasceu de novo, ele ouve a palavra de Deus e ela faz a diferença na vida dele. Ela faz a diferença na vida dele. Ele é uma nova pessoa. Ele busca praticar porque ele entende que ele não é mais alguém destituído do temor de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele não é mais destituído disso. Ele agora é uma nova criatura. Ele entende que agora, por ser nova criatura, tudo isso foi graça e o amor soberano de Deus na sua vida. Então ele vai praticar isso de maneira a entender que ele deve viver segundo a vontade do seu Pai, não segundo as suas próprias imaginações, os seus próprios sentimentos, ou suas próprias paixões. É isso que ele está dizendo. Ele está mostrando aos seus ouvintes
àquela multidão que estava ali, que a minha relação, ou melhor, a relação familiar no reino de Deus não está ligada a fatores biológicos, a fatores de descendência, a fatores sentimentais, nada disso. A família de Deus, ela é constituída por pessoas regeneradas que ouvem a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. E aí ele disse: aí estão aqueles que pertencem à minha família. Todos estes que têm essas características. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: diante de tudo aquilo que nós ouvimos, eu posso dizer com certeza que eu pertenço à família de Deus de verdade? O que me liga ao Senhor? O que me liga a Deus? O que me faz entender que eu sou de Jesus, que eu pertenço à família de Deus e que eu estou ligado a essa família? Eu fico imaginando a Maria e os irmãos, os filhos de Maria e José, os meio-irmãos de Jesus, quando ouvem estas coisas, será que eles pensaram? Porque Jesus está mostrando que a família de Deus ela é muito mais daquilo que nós achamos ou pensamos sobre ela. As características daqueles que vivem, ou melhor, as características daqueles que pertencem à família de Deus, são os regenerados, são os que ouvem a palavra de Deus e são aqueles que praticam a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que nessa manhã esta palavra possa ser um motivo do nosso coração para que nós venhamos a refletir a nossa vida com Deus. Vamos orar? Pedir ao nosso irmão seminarista que faça a oração. Depois da oração do Zé Cláudio, nós vamos nos separar assim. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque nos encontramos na tua presença para aprendermos mais de ti, para refletirmos em torno da tua palavra e não apenas refletirmos, mas também colocarmos em prática em nossa vida, Deus. Nós louvamos ao teu nome, ó Pai, pelo privilégio que temos de nos reunir em torno da tua palavra e tirar lições preciosas para a nossa vida, Deus. Que diante desta palavra que nós ouvimos, que nós possamos sair daqui com o coração quebrantado, Deus, a fim de meditarmos na tua palavra e analisarmos se de fato, ó Deus, nós estamos ligados a ti. E se nós de fato estivermos ligados a ti, ó Deus, que as nossas atitudes, as nossas ações sejam moldadas conforme a tua palavra e não conforme nós queremos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajude nesse sentido e que a nossa vida, ó Deus, de fato seja um constante louvor e uma constante adoração ao Senhor. Que vivamos para ti, ó Deus, e não para nós mesmos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por esta palavra e pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue também abençoando o teu servo na exposição da tua palavra, que ele continue sendo fiel à tua palavra e que tudo isso, ó Deus, redunde